Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, que a paz do Senhor Jesus seja liberada sobre a sua vida. Você está passando por uma situação muito difícil? Você está passando por uma situação de morte na sua família? Às vezes a gente vive uma fase tranquila, mas outras vêm e roubam a nossa paz. Mas eu quero dar um conselho bíblico para você. Você que está passando por essa fase onde somente Deus pode mudar a história da sua vida. Deixa que Ele seja o seu pastor. Deixa que Ele venha governar a sua vida. Salmo 23, versículo 4 diz: quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Olha que maravilha a palavra do Senhor. Ainda que você esteja passando por essa situação, talvez não seja o tempo de Deus tirar da situação, mas o consolo, a segurança que Ele dá estará contigo. Muitas pessoas dizem, olha, eu amo a Deus, eu creio em Deus, mas não deixam Deus governar sobre a sua vida. Quando Deus é o pastor das nossas vidas, Ele tem o governo dela. Ele diz para nós a direção, Ele diz o momento, Ele nos cura, de vez em quando Ele nos disciplina, mas sempre estará conosco nos momentos de morte, nos momentos de angústia e nos momentos de tristeza. Imagina só, você passar por um momento difícil sem a presença de Deus. Hoje você pode ter a escolha. Permita que Deus seja o pastor da sua vida. Entregue sua vida a Ele, entregue a sua família aos cuidados dEle. Viva para louvor da sua glória e você experimentará coisas maravilhosas. O descanso do Senhor, as águas tranquilas que o Senhor vai te levar, o refrigério da alma que só Ele pode dar na sua vida e na sua casa. Que Deus te abençoe durante esse dia, que você possa experimentar do verdadeiro cuidado de Deus. Eu quero conversar hoje com o Valdair Ribeiro. O Valdair tem uma história de conversão, tem uma história de vida difícil, mas o Senhor, Ele cuidou da vida e hoje ele tem a vida transformada em Cristo Jesus. Vamos passar então essa entrevista. É um privilégio receber hoje no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, Valdair Ribeiro. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Paz seja convosco, amém. Amém. Irmão, o senhor é operador de máquinas. Para aquelas pessoas que não conhecem o senhor, o que o senhor faz no seu trabalho? No meu trabalho, eu trabalho na parte de mineração, né? Extração mesmo de bauxita, minério. Então você vai lá fazer terra para pôr no caminhão. Isso, e para apurar o bauxita. A matéria-prima mesmo. Então é o dia inteiro no campo? O dia inteiro no campo. E é um trabalho difícil às vezes, né? É um trabalho, ao mesmo tempo que é um pouco difícil, complicado, um pouco tenso, né? De se fazer, mas também muito prazeroso, porque cada época você está num lugar diferente. Fica na natureza, isso, pode apreciar. Num ambiente bom, né? E para o cristão é sempre um momento de oração. É uma maravilha. Está sempre com a mente no Senhor, meditando na palavra. Sempre em lugares que inspira a gente a estar orando, a estar buscando a presença de Deus. Muito bom. A geração de adolescentes, jovens, eles gostam muito de videogame, de ficar dentro de uma casa, mas o gostoso é ficar na natureza, né? Olha, hoje em dia, eu vou ser bem sincero com o senhor, olha. Uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida esses dias para trás foi quando a gente ficou numa chácara, onde não pegava nem sinal de celular nem nada. Aquilo ali foi uma maravilha. Parece que fazia muito tempo que eu não dormia, não descansava igual naquele dia, sabe? Desestressou. A gente saiu um pouco daquele movimento, né? Daquelas coisas de estar sempre em contato com alguém, estar sempre precisando falar sempre com alguém. Sendo cobrado também. Gente, só sair para meditar, sabe? Esfriar a cabeça e é muito bom. Agora, de vez em quando a gente fazer isso. Hoje o senhor é operador de máquina, o senhor tem um trabalho bom, tem a sua remuneração, mas o começo da sua vida foi muito difícil, né? O começo foi bem conturbado. Você foi adotado, foi isso? Isso, fui adotado.
Na verdade, eu sou do Paraná, né? Nasci no Paraná. E vim para cá, a minha mãe de criação me trouxe para cá, tinha cerca de 9 meses, de 9 para 10 meses de idade. Ela já estava separada também? Já estava separada. E ela tinha quantos filhos? E quando a gente veio para cá, veio eu, a minha irmã e mais meus 2 irmãos. E que na verdade são os filhos legítimos dela, né? Ela tem mais filhos para lá, mas eu não sei te falar certinho quantos que são. Agora, a sua mãe, para criar vocês, também passou por muitas lutas, né? Passou muitas dificuldades. Como é que era essa vida? Ela veio para cá também, eu no caso, né? Uma criança e os meus irmãos, tudo de criança também, passando para a fase da adolescência. Então, ninguém trabalhava, ela teve que se virar sozinha, já era uma pessoa de idade, né? Com alguns problemas de saúde e passamos muita dificuldade mesmo. O que a sua mãe fazia para criar vocês? Então, eu me lembro, as primeiras lembranças que eu tenho de quando a gente veio para cá, eu me lembro que ela trabalhava em uma igreja e recebia lá uma ajuda, um salário lá para poder sobreviver. Então, a gente sobrevivia daquilo. Mas era coisa assim que a gente passava muita dificuldade, às vezes. Muita gente para comer daquele salário, muita gente, para pouca, né? Uma pessoa pouca trabalhando para poder suprir as necessidades de uma família inteira é complicado, né? E como é que era a vida espiritual? Existia uma educação espiritual para vocês? Sua mãe se preocupava com essa área? Minha mãe, na verdade, ela até se preocupava, né? Ela buscava do jeito dela, né? Achando que estava contribuindo, passava valores para querendo vocês. Ensinar alguns valores para a gente, né? Mas os princípios que a gente tinha, né? Na verdade, não são exatamente os princípios cristãos, né? Os princípios bíblicos que hoje... Alicerçado na palavra. Isso, alicerçado na palavra. Mas vocês foram instruídos assim, em educação, respeitar os pais... Não, isso ela passou para vocês? Isso, com certeza. Ela cobrava muito isso de vocês? Cobrava muito. Uma pessoa que não tem palavras para poder explicar a maneira que ela recebia as pessoas em casa. Uma pessoa que, assim, recebia bem as pessoas, sempre servia ali um cafezinho. Mesmo nas dificuldades? Estava sempre disposta, sempre. Mesmo com as dificuldades, com os problemas. Hoje o povo tem tanta coisa, é difícil dar até um cafezinho para gente. Complicado. Então ela fazia ali, eu lembro até, tem algumas coisas que ficam na memória da gente, né? Então eu lembro quando eu era pequeno, o arroz que sobrava do almoço, da janta, ela fazia uma massa, misturava aquele arroz, fazia uns bolinhos de arroz e servia para as visitas e aquilo ali, nossa, era muito amor, né? Nossa, a coisa mais gostosa que tinha no mundo. E na sua adolescência, você ainda foi respeitando os cuidados da sua mãe, obedecendo? Na fase da adolescência foi onde eu comecei a ficar um pouco meio revoltado. Por que essa revolta? Um pouco é pela adolescência mesmo, né? Que essa fase é uma fase questionamento, que a gente sabe que é bem complicada, né? É onde a gente começa a sair, onde a gente começa a questionar muitas coisas, o porquê disso, o porquê daquilo. Então foi a fase onde eu comecei a ficar um pouco rebelde, né? E a juventude? Aí, passando para a juventude, foi onde eu quis entender o porquê que ela tinha me trazido para cá, o que aconteceu com a minha mãe verdadeira, o que aconteceu... Aí você começou a perguntar da sua família de sangue. Isso, comecei a questionar sobre a minha família, o porquê que eles não me aceitaram, porquê... Então, eu tinha essa crise de identidade dentro de mim, de poder entender de onde eu vim, porque até onde eu sabia, eu era uma pessoa, e até hoje, se você for perguntar muitas coisas a respeito da minha família por parte de... Eu não vou saber te explicar. Dos pais biológicos? Dos pais biológicos, eu não vou saber te explicar corretamente, porque isso, para mim, na época, era um problema. Hoje não, hoje eu estou em paz com isso. Hoje eu não... Sabe? Mas na época você ficou um pouco triste, aborrecido. Na época, né, quando a gente é adolescente, jovem, a gente quer saber, né, da nossa história, o que aconteceu... Até porque a gente quer buscar uma identidade, essa saber revolta, o que a gente é. Esse questionamento levou você a algum vício, alguma coisa? Levou vício das drogas, né? Bebida, muita bebida, ali na fase dos meus 17, 18 anos, né? Na época era o famoso tubão que a galera tomava,
era a garrafa de Guaraná de 2 litros, jogava metade dela fora, completava ela com pinga e passava a noite inteira tomando aquilo ali. Então aquilo ali não tinha dia, não tinha... E você deve ter dado muita tristeza para sua mãe nesse caso, né? Porque nessa fase... uma senhora lutadora, que ganhava pouco, mas que tinha carinho, que tinha amor com vocês. Nessa fase foi uma fase onde eu pude ver claramente ela tentando, né, fazer com que a gente andasse num caminho certo, e foi na fase onde eu tenho certeza que eu dei muito desgosto para ela. Certo. Agora, quando que você começou a querer deixar essa vida de bebida? Isso aconteceu quando eu estava trabalhando no cemitério, né? E passando dessa fase da juventude, foi onde eu arrumei um trabalho. Eu comecei a trabalhar no cemitério, né, como coveiro, e foi onde talvez seja a fase mais conturbada que eu passei, né? E foi ali onde eu peguei e falei... Começou a lidar muito com a morte também, né? Isso, foi onde eu comecei a pensar, comecei a analisar as coisas. Eu falei, nossa, o que será que eu quero preparar para a minha vida, né? Então teve até um caso que me fez pensar muito, que foi um dia que eu estava trabalhando lá o dia inteiro, né, trabalhando naquele sol quente, e tinha uma pessoa lá para fazer o sepultamento. E eu trabalhei o dia inteiro e começou a ficar tarde, a família dessa pessoa estava lá, e eles não queriam deixar a gente fazer o sepultamento, e a gente estava com pressa para fazer e ir embora logo, né? E eu fiquei o dia inteiro, a família velando lá, e no final da tarde, quando eu fui tampar o caixão para poder fazer o sepultamento, eu pude reconhecer que era um amigo meu que estava morto lá. E isso foi um choque muito grande para mim. Falei, nossa, eu estou aqui o dia inteiro trabalhando, não pude nem chegar aqui perto para poder ver que era um amigo meu que estava deitado aqui. Aí foi onde eu comecei a pensar, poderia ser eu. Não é? E parece que você se encabulou também com um texto bíblico, né, que tinha normalmente no caixão. Isso, nos caixões, eu não sei, normalmente era nos caixões onde era enterrado as pessoas indigentes, né, que tinha um pedaço lá que era reservado para indigentes, pessoas que não compravam os jazigos, que tinha também o espaço deles lá. Escrito? E estava escrito lá que o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. Aí você ficou ligado. Essa foi a dúvida que bateu na minha cabeça, e eu falei, por que o corpo volta para o pó? E então foi onde esse questionamento ficou por muito tempo na minha cabeça. Nessa época você estava bebendo muito. Nessa época ainda estava, droga, né? Você ia trabalhar bêbado, bem dizer. Ia trabalhar bêbado, muitas vezes. Mas aquela frase bíblica conturbou o teu coração. Me impactou, ficou. O corpo, eu já sei para onde vai, mas e o espírito? Como é que eu vou fazer com isso? Foi essa a questão. Porque muitas pessoas, até que estão nos assistindo, talvez ela pense assim, acabou, morreu, acabou. Mas não é. Vai diante do Pai, e o Pai vai dar o destino, né? Isso. Ou para o gozo eterno ou para o tormento eterno. E aí você ficou ligado. Eu fiquei ligado nessa questão, e até quando eu procurei alguém para me explicar, né, me explica isso aqui, como assim o corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus? E essa pessoa me explicou, falou assim, você nunca viu a Bíblia falar alguma coisa sobre Deus, sobre Ele ser três, sobre Ele ser o Pai, o Filho, o Espírito Santo? Aí eu falei, não, nunca parei para pensar nisso. Falei, então, a mesma coisa é você. Falei assim, você não tem teu corpo? Eu falei, tenho. Falei, então, teu corpo, você leu lá que vai parar para onde? Falei, eu li lá que vai voltar para o pó, né? E quando a gente ia fazer exumação, eu via mesmo, pegando aqueles ossos das pessoas, eu comecei a sentir, eu falei, nossa, realmente não vai sobrar nada, né? Então eu comecei a ter aquela experiência, falei, nossa, realmente do meu corpo aqui não vai sobrar nada. Falei, e o meu espírito? Aí me explicou, falou assim, não, o espírito é o fôlego de vida que Deus te deu para você viver. Então, a partir do momento que você não precisar dele mais, ele vai voltar para Deus, porque ele é de Deus. Foi Deus que te deu o espírito. Aí eu falei, então tá, então aí acabou. Aí ele falou, não, aí tem mais uma questão, a alma. Não somos compostos apenas pelos dois. Tem também a questão da alma. Eu falei, então, e a alma? Para onde que vai? Aí foi onde essa pessoa me falou, bom, a tua alma vai para onde você decidir que ela vai, né? Vai depender das tuas escolhas, vai depender das decisões que você tomar na vida, né? Vai depender do rumo que você vai tomar. O corpo já tem um destino certo,
O espírito também, mas a alma é Agora onde eu a gente... pergunto para o senhor, nesse mesmo tempo você recebeu um convite também, né? Nesse mesmo tempo que eu estava trabalhando lá, recebi um convite de um grande amigo meu que tinha uma célula na casa dele. E ele sempre falava para mim, ele trabalhava lá junto comigo. E ele sempre falava para mim, falava, Valdair, vamos lá, você vai gostar, vai ser bom, né? Vai ser bom para você, do jeito que você está vivendo aí, rapaz, tá complicado, vamos lá que eu Você quero resistiu por um tempo? Eu resisti por muito tempo, por bastante Mas acabou tempo. indo. Aí, por fim de tanto ele falar aquilo na minha cabeça, eu falei, eu vou experimentar aí uma vez, né? Aí peguei e fui uma vez. Aí cheguei lá, falou de muitas coisas que eu tinha dúvidas, né? Começou a esclarecer Começou no a seu esclarecer muita coisa, mas eu ainda não estava convencido de tudo. Então, eu ainda resisti um pouco. Eu falei, não vou voltar naquele lugar não, porque Tá me a gente confundindo. vai naquele lugar, parece que ele sabe tudo da vida da gente. Então, é onde a gente resiste um pouco, né? Mas aí, com o tempo, né? E quando você professou Jesus como Senhor, você desceu as águas, o que mudou na tua vida? Mudou completamente, né? Mudou tudo. E o tubão? Sentido. O tubão, eu nunca mais ouvi falar dele. Então quer dizer que a bebida já não precisava mais para te dar alegria, né? Não, já não precisava mais daquilo. Jesus é a sua alegria. E foi tão bom que hoje em dia, você vê quanto tempo faz isso. E hoje em dia eu não vejo mais o tubão, nem sei se os adolescentes, jovens mais gostam de tomar aquilo, mas eu Nunca mais ultimamente teve não necessidade. tenho visto. Mas eu particularmente nunca mais precisei daquilo. Jesus preencheu o seu coração? Preencheu meu coração. E depois você pregou o evangelho no final da vida para sua mãe. Depois de tanta luta, dificuldade, né, nesse período até que eu estava passando por essa transformação, essa rebeldia que eu estava, foi um período que eu dei muito desgosto para minha mãe, né? Teve até um caso que eu querendo fazer o uso de drogas, pedi para ela, né? Falei, mãe, arruma dinheiro para mim que eu quero sair com meus amigos aí para a gente, né, se divertir. E ela falou assim, ô filho, eu não tenho, tem R$2 aqui que é para comprar pão. Aí foi aquele momento que eu falei para ela, falei assim, ô mãe, mas se a senhora não tem condição nem de me criar, por que a senhora me pegou para criar então? Aí foi onde ela falou para mim, ela falou assim, ó filho, seria melhor você me enterrar lá no teu serviço onde você está trabalhando do que ter me falado o que você me falou hoje aqui. E você não era convertido ainda. Não era convertido ainda. Mas você se lembra da dureza que foi para ela? Não, e isso foi uma cena muito, porque eu lembro que ela chorou demais, ela já é uma pessoa muito de idade, né? Ela abriu a porta e saiu andando para a rua chorando, e eu não sabia o que fazer para consertar aquilo que eu tinha falado. Só depois que Jesus entrou no seu coração que você pôde consertar? Só depois que eu pude entender. Aí depois eu coloquei um propósito no meu coração. Depois que eu converti, eu peguei e falei assim, eu vou eliminar aquilo que eu falei um dia para minha mãe, eu vou eliminar através de várias formas. Aí eu fiz o seguinte, eu coloquei esse propósito. Todo dia que eu chegar do trabalho, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um abraço na minha mãe, dar um beijo nela e falar que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter colocado ela no meu caminho. Amém. Aí foi isso que aconteceu. Ali por um período aí desde quando eu saí de cemitério e comecei a trabalhar nesse ramo de mineração, foi aí num período aí de 3 ou 4 anos que eu fazia isso todos os dias. Eu chegava em casa, abraçava ela e falava, mãe, a senhora é especial para mim, foi Deus que colocou a senhora no meu caminho. E aí ela se converteu. Aí ela viu a mudança, né? Porque eu era uma pessoa muito Amarga, rebelde, né? Não respeitava, né? Respondia para ela, né? E a sua mãe desceu as águas quanto tempo antes da morte dela? 2 semanas. Ela professou Jesus como Senhor através da sua vida, Isso. como inspiração, né? Isso. Você mostrou Jesus através das suas atitudes, ela recebeu Jesus como Senhor e 2 semanas antes da morte ela desceu as águas. Na verdade, sabe, pregar, falando através de palavras para ela, eu não cheguei a fazer muito isso. Mais atitudes. Mas as atitudes. Testemunho. As atitudes, o testemunho, eu acredito que foi o que falou mais alto. Amém. Porque ela pôde entender, né?
Ela falou assim, não, o que aconteceu com meu filho foi algo Profundo. incrível, então eu preciso entender o que aconteceu com ele. Eu quero esse negócio para mim. Isso, foi particularmente isso que aconteceu. Valdair, eu quero louvar a Deus pela tua vida. Eu acho que o que Deus fez na sua vida, muitos querem, tá? Então, muito obrigado pela tua vinda aqui no programa Restaurando Vidas, que Deus te abençoe sempre. Foi um continua prazer. Pregando o Evangelho através da sua vida. Foi um prazer estar aqui e eu estou sempre disposto a ajudar as pessoas que passam pela mesma dificuldade que eu passei, pelos mesmos problemas que eu passei. Talvez hoje não seja a necessidade tanto da gente falar diretamente de uma religião, mas poder contar uma história para a pessoa poder entender que quando a gente fala, a gente não são apenas palavras, né? A gente tem exemplos, a gente tem atitudes e coisas que aconteceram na nossa vida que talvez possa servir para outras pessoas. Amém. Muito obrigado pelo teu carinho, tá bom? Eu que agradeço. Amém. Eu conversei com o Valdair Ribeiro e o programa Restaurando a Vidas volta dentro de instantes. Nós vivemos um mundo cheio de escolhas. Quando eu era pequeno, no supermercado, eram muito menos as oportunidades. Hoje, você vai no supermercado, você não tem apenas um sabão, você tem o sabão com cheiro, o sabão sem cheiro, o sabão de uma cor, de outra cor, um sabão para amaciar, um sabão para tirar manchas. Então, nós temos hoje muitas escolhas a fazer. Nós temos a escolha agora, em outubro, teremos a escolha do prefeito e de vereadores. Nós teremos escolhas para tomar talvez essa semana no seu trabalho, se você deve ir por um caminho ou por outro. Você tem escolhas para fazer com seus filhos, como educar os seus filhos, como dizer aos seus filhos como ele deve proceder. A nossa vida é uma vida cheia de escolhas. E para você escolher como você age, eu quero deixar um texto aqui que se encontra em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Diz a palavra do Senhor: porém Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, está aqui mais uma vez a Tua palavra sendo exposta aqui, Senhor Deus. Tu és o Deus que pode pegar dessa palavra, Senhor Deus, e trazer hoje libertação, trazer cura, transformação, trazer de volta aquela pessoa que se afastou do Teu caminho, e o Senhor pode salvar vidas. No nome do Senhor Jesus, faz um milagre através da exposição da Tua palavra, tudo isso para louvor da Tua glória. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Daniel, um jovem que foi sacado da sua nação, ele foi trazido para uma nação que não temia o Senhor, porque o povo de Israel pecou, e o Senhor então trouxe ele através de Nabucodonosor. Ele foi escolhido para ser alimentado de uma maneira especial, porque já notaram nele e mais alguns outros do povo de Israel uma dedicação, um conhecimento acima da média. Então o rei exigia que eles fossem alimentados ali com a mesma comida do rei por um certo tempo, que eles fossem ensinados para ser mais capacitados para servir esse rei. Daniel, quando ele chega então, ele recebe aquela notícia que ele vai comer das mesmas comidas do rei, sabendo que ele estava num lugar de um povo pagão, de um povo que não servia a Deus.
ele colocou um propósito no seu coração. Em certas traduções diz que ele propôs firmemente no seu coração não contaminar-se. Daniel, mesmo sendo um adolescente jovem, ele já resolveu segundo aquilo que agradava o seu Deus. Por isso ele tomou uma decisão profunda e firme na fé que ele tinha no Deus Todo-Poderoso. Por isso Daniel resolveu pedir para aquele chefe que ia cuidar deles para não comer daquela comida e passar a vegetais e água. Ele estava num lugar distante, ele estava distante da sua família para prestar contas, mas ele não estava distante do Deus que ele servia. Isso é muito importante para você colocar em prática na sua vida. Não interessa onde você está, talvez ninguém esteja vendo o que você está fazendo, mas Deus conhece o seu coração, sabe exatamente o que está proposto no seu coração. Daniel, então, ele poderia agora negar a sua fé? Não, muito pelo contrário, ele firmou a sua fé e ele declarou que ele agradaria a Deus somente. Isso poderia lhe custar a morte por ele fazer esse pedido, mas Deus lhe foi favorável. E esse chefe, então, ele foi tocado por Deus e permitiu que Daniel passasse a legumes e água. Ele questionou, falou: olha, Daniel, se eu deixar você só passar legumes e águas, talvez você emagreça e o rei vai me causar problemas. Ele falou: faça uma experiência de 10 dias. E no final dos 10 dias, diz a palavra que ele e os seus amigos estavam mais vistosos. E ele foi, então, nomeado como conselheiro do rei. Você diz que é cristão, você já declarou que Jesus é o Senhor da sua vida, você já declarou que teme a Deus sobre todas as coisas, mas o seu testemunho, a firmeza da sua fé é profunda como a de Daniel? Você faz escolhas para agradar a Deus, mesmo nos lugares mais distantes? Você, quando recebe uma proposta que vai manchar a sua reputação como cristão, mas vai te trazer uma recompensa financeira, ou vai te trazer alguma recompensa de ser reconhecido, como você age? Daniel não se interessou por nada que o dinheiro pudesse comprar, não se interessou pela fama, mas se interessou em servir a Deus. E ele serviu a Deus por toda a sua vida. Daniel, então, ele teve uma proposta firme: não se contaminar com as coisas do mundo. Nós vivemos um tempo hoje onde a igreja está manchada pelo mundo. A igreja vive o mundo, as coisas que estão entrando dentro da igreja são as coisas do mundo, e nós temos que dar um fim nisso. Se você quer um evangelho real, se você quer a palavra de Deus como ela realmente é, nós precisamos romper com o mundo e com os seus costumes. Nós precisamos declarar no nosso coração: Jesus Cristo é o Senhor e eu quero agora viver segundo a palavra dele. Essa atitude de Daniel fez ele ser um homem mais importante ali depois do rei. Este homem foi poupado quando foi jogado na cova dos leões, e nenhum leão lhe fez mal, e o rei reconheceu que o Deus de Daniel era o Senhor. Através da sua vida, através das suas atitudes, as pessoas podem se achegar a Deus ou podem se distanciar de Deus. Talvez você diga que é um cristão, mas as suas atitudes levam as pessoas para distante de Deus. As pessoas não querem Deus, talvez por suas atitudes. E se nós formos como Daniel, mesmo longe das pessoas, nós sempre com decisões que agradam a Deus, sempre o nosso coração voltado para o Senhor, nós vamos atrair as pessoas para conhecer Cristo Jesus através do testemunho. Deus não precisa de advogado, Jesus não precisa de advogado. A palavra do Senhor diz lá em Atos 1:8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Nós iríamos testemunhar aquilo que Cristo é, através das nossas vidas. Cristão significa pequenos cristos, imitadores de Cristo, pessoas que se parecem com Cristo. Você se parece com Cristo como Daniel se parecia com Cristo? É um tempo de você analisar a sua vida. É um tempo de nós voltarmos para a essência da palavra de Deus e não aceitarmos esse evangelho barato, medíocre, que está sendo lançado sobre as pessoas. A palavra de Deus é a única verdade. Eu quero orar por você. Senhor Deus, eu peço a bênção sobre essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tocada pelo poder da sua palavra e que através da vida dela outras pessoas se acheguem a Cristo Jesus. Faz um milagre nas nossas vidas, gera vida em nós através da sua palavra. É a oração que eu entrego agora, abençoando esta pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que você possa testemunhar
que Cristo Jesus é o Senhor da sua vida através de um testemunho coerente com a palavra de Deus. Fique com Deus. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.